Rafael Moreno, que hoje fala sobre o tema metade dos casos de demência no Brasil poderiam ser evitados se fatores de risco fossem controlados. São informações de um estudo da URGS. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar sobre esse assunto tão importante aí, visto que a gente está com um envelhecimento da população muito importante, particularmente no Rio Grande do Sul. Em relação a esse tema, aqui diz, né, que poderiam ser evitados se fatores de risco fossem controlados. Quais seriam esses fatores de risco e como eles poderiam ser controlados? Perfeito. Então, a demência, que inclui também a demência de Alzheimer, que é a mais comum, mas também lembrar que um grande tipo de demência importante é a demência vascular, que é ocasionada por infartos, por derrames, né, hemorragias cerebrais. E com certeza, se a gente controlasse alguns fatores de risco que eu vou listar, a gente conseguiria reduzir de forma drástica a incidência, né, de casos novos de demências. Então vamos lá. A primeira coisa, em relação ao Alzheimer, aí não é um fator de risco que a gente consegue mudar, é o sexo feminino. As mulheres acabam tendo um risco maior de ter Alzheimer. Outro fator de risco importante é a escolaridade. Então, quanto mais alta a escolaridade, mais protegido você está. Existe uma hipótese que diz de que, como o Alzheimer é um déficit de memória, que a gente acaba tendo, na maioria das vezes, como primeiro sintoma, se a sua memória está hiperestimulada ao longo do tempo, e você, com alta escolaridade, isso você fez ao longo da sua vida, então, até você sentir o déficit, demora mais, certo? Às vezes, com o mesmo processo de doença cerebral, quem tem mais alta escolaridade vai ver os sintomas mais tardiamente. Já o indivíduo que tem baixa escolaridade, baixo nível de memória, qualquer perda de memória já fica aparecendo, os outros conseguem ver e começa a ter prejuízo. Então, estudar, tá? Isso de estudar é não só o estudo formal, mas seguir lendo, se ativando, lendo, né, jornal, que seja, revista. Isso é super importante para a gente ficar com o cérebro ativo. Falando em atividade, exercício físico, mais uma vez, né? Exercício físico e dieta nunca faz mal, né? Faz bem para tudo. Então a gente sabe aquelas coisas, comer mais verdura, comer mais fruta, comer menos carne vermelha, aquela coisa, não comer gordura saturada, né? Então nas frituras, aquelas coisas dos salgadinhos, alimentos industrializados, isso tudo faz aumentar o risco de demências. E quando a gente fala de demência vascular, aí os fatores de risco são exatamente iguais os da infarto cardíaco, por exemplo. Tá? Então a gente sabe, né, colesterol alto, diabetes, isso exatamente igual. Tá? Então, a gente estar dentro do peso com uma dieta adequada, isso é super importante. E quando a gente fala em demência vascular, principalmente a pressão alta, aí é um grande fator disso. O pessoal que está sempre com aquela pressão descontrolada ali, 14, 16 por 8, mas está normal, não estou sentindo nada, isso é um perigo. Lembrar que pressão alta é uma doença silenciosa, a gente não sente, e quando sente, às vezes é tarde demais. Então tem que estar lá cuidando com o seu médico. A pressão ideal é ficar abaixo de 12 por 8. Quem está com a pressão aí um pouquinho acima tem que aí melhorar o tratamento, seja com medicamento ou seja perdendo peso, fazendo dieta, fazendo exercício. Que interessante essa informação de que quanto mais alta a escolaridade, mais protegida a pessoa está contra a demência, porque normalmente quando se fala de saúde, se pensa na dieta, no exercício físico. Você fala que também é importante, mas o estudo, isso é muito interessante. Já tem um estudo projetando aquilo que virá da geração de agora, da futura geração, porque hoje em dia, cada vez as pessoas leem menos. As crianças é muito vídeo, é tablet, é celular, e menos estudam um livro, alguma coisa assim, né? Hoje, por exemplo, começando o Festival do Livro do Gustavo Adolfo, que a gente tenta falar e cada vez mais incentivar, ou até mesmo já se comprova nas gerações novas ainda, mas que já estão ali na fase adulta da vida, uma preocupação nesse sentido? Então, esse é um assunto bem interessante, tá? Vou dizer o que se tem assim de highlight sobre isso. Então, sim, se a gente lê menos, provavelmente vai aumentar a demência. Lembrar que o ser humano está vivendo cada vez mais. A idade é um fator de risco também modificável para a demência. Quanto mais velho, pegar lá pessoas de 80 anos, 20% têm demência, tá? Pessoas de 60, 5% têm demência. Então, quanto mais velho, mais vai ter. A população de agora vai ler menos, vai ser mais velha, certo? Só que, ao mesmo tempo, novas tecnologias estão surgindo para tentar suprir essa demanda. Então, por exemplo, existem tecnologias
que fazem com que a pessoa seja relembrada diariamente sobre o que ela é, sobre o que ela tem que fazer, que são sintomas que a gente vai ver na demência. A demência, o indivíduo vai perdendo memória, chega a um ponto que ele não sabe mais nem quem ele é. Mas no momento em que existem tecnologias que vão te lembrando sobre isso ao longo do dia, tá? Inclusive até se você olha uma coisa, ele nomeia, que são sintomas de demência, às vezes a pessoa olha uma caneta, olha um relógio, não sabe mais o que é relógio. Então, provavelmente, se não tivesse essas tecnologias, talvez sim a gente teria um aumento cada vez mais aí de demências, mas essas novas tecnologias daqui a pouco vão suprir esses problemas que estão aparecendo, tá? Então, mas ainda reforço, né? Ainda a leitura, até a leitura no papel comparada com a leitura na tela, existem estudos mostrando que também o cérebro trabalha de forma diferente. Interessante que esse estudo, né, ele trata de pessoas a partir dos 50 anos, que justamente aumenta esses fatores de risco, mas é importante também, doutor Moreno, que a gente fale a respeito dos tratamentos disponíveis, se tem como ter algum tipo de melhora a partir da identificação da doença, porque a gente sabe, na medicina de hoje, quanto mais se falar em prevenção, quanto melhor for os hábitos da pessoa, se diminui o risco, mas tendo o diagnóstico, quais são as alternativas? Perfeito. Então, primeiro, o diagnóstico da demência no início ele é muito difícil, tá? Inclusive, especialistas têm muita dificuldade porque as manifestações iniciais da doença são muito diversas. Tá? Às vezes, a demência pode começar com uma depressão no idoso. Então, eu sempre falo, o idoso que começa com um comportamento que nunca teve, pensa em demência. Sempre tem que pensar em demência, porque às vezes começa com isso, dá 2, 3 anos, aparece sim o problema da memória. Então, não esperar dar o problema da memória grave para achar o diagnóstico. E, infelizmente, os medicamentos ainda são muito ruins. Tá? A gente tem a principal classe de medicamentos para início de demência, são os inibidores da colinesterase, que são medicamentos que aumentam a disponibilidade do neurotransmissor, que é uma substânciazinha que a gente tem no cérebro, acetilcolina, e é a acetilcolina que nos promove a memória, certo? Então, no momento que você inibe a degradação da acetilcolina no cérebro, você aumenta a disponibilidade de acetilcolina. Esse é o principal medicamento que a gente tem. O donepezila, por exemplo, é um desses medicamentos. Com o avançar da doença, aí se utiliza, em geral, medicamentos que atuam lá no glutamato, que é um neurotransmissor que excita o cérebro. Então, você bloqueando o glutamato, você vai ter, digamos, menos toxicidade no cérebro. Então, é mais ou menos isso que se faz. Aí, por exemplo, a memantina, né, é um fármaco que é utilizado. Mas lembrar que nenhum fármaco para a progressão da doença. Então, infelizmente, por exemplo, doença de Alzheimer, a gente sabe que o tempo que a pessoa sobrevive depois do diagnóstico da doença vai em torno de 8 anos, porque é uma doença progressiva e, infelizmente, a gente só consegue atrasar no início da doença e a doença vai progredindo. E a importância da gente sempre ter um apoio familiar muito importante, porque determinada parte da doença, quem mais sofre é a família. Vários estudos demonstram isso, de que o cuidador é o que mais sofre, porque o indivíduo chega a uma determinada fase da demência que ele já não compreende mais o mundo externo, nem o interno dele. Então ele fica alheio, apático, certo? Às vezes com agressividade, mas ele já não tem mais capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, nem do quem ele é. Então, nessa etapa, é muito difícil. Algumas famílias tentam deixar em casa, algumas famílias vão para clínicas, mas sempre é muito difícil para o cuidador, seja ele um cuidador profissional, tanto que a gente sabe que existe uma rotatividade muito grande entre cuidadores de idosos. É um mercado excelente para quem quer trabalhar. Tá? Então, quem quer trabalhar aí, gosta de idoso, vai fazer curso de idoso, tem emprego pra caramba. Tá? Mas tem essa dificuldade. Tem que se preparar para isso. Exatamente. Também psicologicamente, né, doutor? Porque é uma carga pesada, digamos Exato. assim, né? De ver, mesmo para quem não é familiar, para quem é familiar mais ainda, mas para quando não é familiar também, né? Essa carga também vem, né? De ter esse dia a dia com a pessoa que tem essas atitudes tão diferentes, talvez num mesmo dia, né? Com certeza, porque o indivíduo, às vezes, demenciado numa fase mais avançada, vai te xingar, vai falar absurdos sobre ti, e o indivíduo, o profissional, ele tem que entender de que aquilo não é pessoal, aquilo é uma manifestação da doença. Não é que ele está te xingando que aquilo é verdade, que ele realmente acha aquilo sobre a pessoa. Tá? Às vezes o indivíduo fala que estão roubando as coisas dele, que a senhora vem aqui, me rouba, não me cuida, me maltrata. E boa parte das vezes faz parte das alterações tanto de pensamento quanto de comportamento demenciado, mas não é todo mundo realmente que tem esse treinamento e esse suporte psicológico interno para conseguir tolerar.
a Mara Jung, do bairro Centenário, ela diz também que, às vezes, até a falta de vitamina contribui para a demência. Exemplo, a vitamina B12. Isso, exatamente. Algumas deficiências vitamínicas, né, B12, ácido fólico, principalmente, elas estão associadas com a falta com demência, e tanto que na investigação inicial a gente sempre pede, né, vitamina B12, ácido fólico no sangue. Um tipo de demência raro, que hoje em dia é raro, mas a gente sempre pesquisa, é a sífilis, né? A sífilis terciária, que é uma doença que afeta o cérebro, que antigamente era terrível, hoje tem cada vez menos, ela também pode dar sintomas muito semelhantes à demência, né? Então a gente sempre tem que pedir esse exame, além do exame de imagem, né, que a gente sempre pede, em geral uma ressonância magnética para investigar. E existe um testezinho que qualquer médico pode fazer, que é o Mini-Mental, que é extremamente importante de se fazer nas consultas. Não precisa ser especialista para fazer Mini-Mental, pode ser um médico generalista, um médico do posto de saúde, pode fazer o Mini-Mental, é interessante. E finaliza aqui que a geriatria, né, que é uma especialidade médica que trata de idosos, ainda é um mercado a ser explorado. Pouca gente ainda vai adiante a fazer uma pós-graduação e pegar o título de especialista de geriatra. Tá? Então, lembrar que título de especialista e ter uma especialização são coisas diferentes frente ao consultório de medicina. Você faz o curso e depois tem que fazer uma prova de título. Muito bem. Doutor Moreno, obrigado pela participação certo, e até então. a próxima semana. Abraço a todos, então. Médico psiquiatra Rafael Moreno, que participa do quadro Direto ao Ponto nas segundas-feiras.